Fala galera, chegando com as informações importantes desta quarta-feira, estamos de volta com as quentes do dia aqui no canal, muita coisa depois da vitória importante sobre o Londrina, Cruzeiro com 7 pontos em 12 neste início de campeonato da Série B, duas vitórias em casa, um empate com o Tombense e a derrota para o Bahia, e agora é a preparação para o jogo contra a Chape. Quem pode voltar para este compromisso? Edu, já volta a ser titular? Quais as opções deve ter o técnico Paulo Pessolano? Repete a formação. Atacante pode ficar à disposição? A situação no Conselho do Cruzeiro tem votação importante das contas de 2021. O Cruzeiro também teve julgamento do técnico Paulo Pessolano no campeonato estadual. Teve julgamento de perda de mando de campo. Zagueiro também foi julgado, zagueiro Wagner. Tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Muito bem, pessoal, antes de mais nada, agradecendo o carinho de todos vocês, uma repercussão muito grande, muito obrigado mesmo. Já passamos até dos 100 mil inscritos, agora é só esperar a plaquinha dos 100 mil e volto a falar mais uma vez, o cenário aqui é totalmente improvisado, vamos montar aí um estúdio novo, um cenário bacana para ter muito mais conteúdo também aqui no canal, mas vale aquele pedido de sempre para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar, espalhar, tamo junto aí mais do que nunca aqui no meu canal no YouTube. Vamos juntos em busca de mais aí, de crescer cada vez mais. A vitória importante, 14 mil torcedores no Mineirão e o Cruzeiro agora se preparando para o jogo contra a Chapecoense. Chapecoense está à frente do Cruzeiro, faz uma grande campanha, venceu o Novo Horizontino fora de casa, já tinha vencido a equipe do Grêmio, empatou em casa com o Vasco, empatou em casa com o Ituano e é a Chape que o Cruzeiro vai encarar na quinta rodada, sábado, na Arena Condá. Nenhum problema de ordem médica do jogo contra a equipe do Londrina. A vitória com o gol do Luvanor, o primeiro dele com a camisa do Cruzeiro. O Edu treinou normalmente hoje na reapresentação, jogou alguns minutos e vai voltando aos poucos. Acho que não será titular ainda no sábado para não forçar. Depois do jogo de sábado, o Cruzeiro terá a semana inteira até o compromisso do dia 8 de maio, Dia das Mães, contra o Grêmio no Mineirão. Então é um tempo considerável para o Edu ficar 100% à disposição do técnico Paulo Pessolano. Mas vamos ver, tem ainda mais 2 dias de preparação até o jogo de sábado contra a Chapecoense. O Rafa Silva, que vai vestir a camisa 17, é que deve ser relacionado para atuar alguns minutos. O Pessolano até falou sobre isso na entrevista coletiva. O Rafael Silva, que veio do futebol chinês com ótimos números, só que teve um processo lá de pandemia, depois ele teve uma lesão importante no joelho, se recuperou, vem aprimorando a condição física desde que chegou à Toca da Raposa 2, foi anunciado, está regularizado, então deve ser relacionado. Mais uma opção ali na parte ofensiva que ganha o técnico Paulo Pessolano. Canezinho e João Paulo, acho pouco provável que eles fiquem à disposição. Hoje fizeram trabalhos internos, o Canezinho segue se recuperando, o João Paulo de um desgaste maior, o Canezinho é aquele problema em um músculo na região do joelho, então vão seguir aí como dúvida para a sequência. O Paulo Pessolano até falou que o Canezinho está próximo de voltar, como eu disse, acho pouco provável contra a Chape, quem sabe no outro final de semana, aí é o jogo contra o Grêmio, ele que está fazendo muita falta nesse time do comandante uruguaio e em breve então deve ficar à disposição. Eu falei sobre julgamentos. Ontem o Cruzeiro foi aí ao banco dos réus no TJD da Federação Mineira de Futebol, no Tribunal Pleno e também no STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Vamos para o TJD aqui da Federação Mineira. É que o Paulo Pessolano, aquele julgamento ainda lá daquele incidente no Clássico, ele teve a pena reduzida de 4 para 2 jogos. Aí você pode perguntar, então ele fica fora contra a Chapecoense? Não. A punição é para ser cumprida somente no campeonato estadual. Então fica para o campeonato estadual de 2023 essa punição do técnico Paulo Pessolano. Outros 2 julgamentos aí no STJD. Zagueiro Wagner foi expulso contra o Bahia, pegou um jogo de gancho, já cumpriu, então está liberado para a sequência aí do Cruzeiro. Ele ficou no banco contra a equipe do Londrina, o julgamento foi ontem e mesmo que tivesse aí que cumprir uma suspensão, não valeria para ontem, porque foi no dia do julgamento. Mas como ele pegou um jogo apenas, esse jogo ele já cumpriu, foi aquele que ele ficou fora diante da equipe do Brusque, então está liberado o Wagner,
que é a opção na zaga do Cruzeiro. E o outro julgamento, aí muita gente até assustou, era a perda de mando de campo. Podia pegar aí um gancho de 10 jogos, mas todo mundo já sabia que isso não ia acontecer. Foi um sinalizador que foi aceso no jogo contra o Brusque, ficou pouco tempo, o árbitro relatou na súmula, porque é dever do árbitro, mas não atrapalhou em nada, então o Cruzeiro levou uma pena apenas, uma punição, uma multa de R$2.000, então fica livre. Claro que é importante a conscientização, porque se acende um sinalizador, atrapalha muito o jogo, tem que parar por um bom tempo, o clube pode ser punido, principalmente se isso acontecer seguidas vezes. Então vale aí o recado para o torcedor ficar atento nessa questão. Se acender, não deve. Se acender, apague rapidamente para que o clube não possa ser penalizado. Para a gente fechar, a situação do Conselho do Cruzeiro. Tem reunião na sexta-feira no Barro Preto para votar as contas de 2021. Os conselheiros vão definir aí sobre a aprovação ou não do balanço financeiro de 2021. É quando vai se conhecer a dívida real do Cruzeiro, o que tem, a dívida na casa de 1 bilhão, que todo mundo já vem comentando. Mas o mais importante agora é o que virá, já que o Ronaldo assumiu o Cruzeiro, virou dono, assinou o contrato definitivo, o mais importante está por vir. Claro que esse balanço vai ter uma real dimensão do problema do Cruzeiro, mas é que agora é uma nova história. Vai vir a renegociação de dívida, o pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, que é quando a justiça vai pegar estas dívidas, colocar tudo no papel, levantar tudo que o Cruzeiro deve e fazer a renegociação. Tem a renegociação que vai ser feita das dívidas tributárias que o Ronaldo assume em troca, quando pagar isso tudo, das duas tocas, da Toca da Raposa 1 e da Toca da Raposa 2. Então, o principal agora está por vir. Claro que o balanço vai ser importante, mas, por exemplo, aquilo de... Em tal processo, a SAF foi citada. A SAF é solidária ao pagamento dessa dívida aqui. Nada disso vai acontecer sem antes o Cruzeiro passar pelo pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, que foi um daqueles pedidos que o Ronaldo tinha colocado como meta naquela reunião do Conselho. Todos os pedidos foram aprovados por aclamação, então o torcedor tem que ficar atento nessa questão, como será a recuperação das dívidas, o plano para pagamento, e tudo isso tem um caminho longo ainda a ser trilhado, e todo o departamento jurídico do Ronaldo está trabalhando para levantar isso tudo, para o Cruzeiro começar a trilhar esse caminho de pagamento de dívidas, de resolução dos problemas e, além disso, seguir com o time aí na parte de cima da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. É o que eu tenho falado. O Cruzeiro precisa fazer um primeiro turno digno, estar ali sempre próximo ao G4 ou dentro do G4, obviamente, para depois, na outra janela, em julho, aí sim o Cruzeiro fazer alguns investimentos em jogadores para chegarem e para acrescentar neste elenco e aí sim brigar pelo acesso. O Paulo Pessolano até falou que o Cruzeiro é um time hoje de jogadores humildes, jogadores batalhadores e que eles vão se entregar o tempo inteiro para buscar os resultados. E os 2 jogos em casa que o Cruzeiro venceu, isso fica nítido que o Cruzeiro tem muita entrega, muita disposição, às vezes falta na técnica, mas o time não desiste hora nenhuma e por isso buscou a vitória nos 2 últimos jogos, nos 2 únicos jogos em casa neste campeonato estadual. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!